Matheus, boa tarde. Como é que é para você, né, esse início de temporada um pouco diferente, estando na seleção, jogando um pré-olímpico, tendo bastante destaque nesse pré-olímpico e acompanhando o Grêmio um pouco de longe, volta com o Grenal. Como é que é para ti esse início de temporada um pouco diferente? Boa tarde. Primeiramente feliz tá de volta aqui. Foram 2 meses aí, a gente sente saudade. Quando a gente tá no meio chega no final da temporada, a gente quer férias, mas quando a gente tá longe, a gente sente falta. E foi um começo de temporada diferente, já teve logo uma competição para nossa seleção, que a gente tinha a missão de colocar o Brasil nas Olimpíadas e a gente conseguiu. Foi muito bom para mim, pro PP, pro Caio aí, pro Felipe que estavam lá. E agora a gente tá de volta. A gente chegou aí meio-dia em Porto Alegre e vamos dar sequência em treinamento para estar à disposição do professor aí o mais rápido possível. Acompanhou o Grêmio? Sim, estava acompanhando todos os jogos lá. Tinha fuso horário também, mas estava sempre vendo, sempre falando com os companheiros. Dava para acompanhar. Pois é, Matheus. E você acompanhando a distância, né? O que você viu do Grêmio? E no meio-campo, na sua posição, a concorrência aumentou, né? Chegou também o Lucas Silva, que está jogando, e o Caio Henrique, que você já falou para ele sobre o Grêmio. Sim, o que eu falei pro Caio não tem nem porque eu mentir, as melhores coisas possíveis. Aqui o grupo é muito bom. Foi o que eu passei para ele. E sobre a concorrência é bom também, porque é sempre bom ter jogador de qualidade no elenco. E isso deixa a gente forte, porque é um ano novamente que a gente vai ter bastante competições para disputar. Então a gente precisa de um grupo muito forte, competitivo, e a gente vai em busca disso. E o mais era isso. Então eu estava sempre acompanhando. E como eu falei, agora dá sequência, hoje dá uma descansada aqui no CT. A partir de amanhã dá sequência aí nos treinos para estar à disposição do professor sábado. Matheus, parabéns pela conquista da vaga na Olimpíada. Um torneio pré-olímpico é mais focado em jogo e menos em treino. Você não fez uma pré-temporada, digamos assim, muito menos com os companheiros. O quanto isso é um prejuízo, como atenuar os prejuízos disso num jogo tão importante como o Grenal desse sábado? E gostaria de saber também se jogar um clássico Brasil e Argentina num final de semana ajuda a embalar para um outro clássico no final de semana seguinte. A gente apresentou lá dia 3, foram 40 dias lá, até hoje, né, até ontem. E então a gente teve tempo sim, a gente teve uns 10 dias lá de preparação mais forte, não tão intensificada como é no clube, né? Porque como você falou, lá foram mais jogos, era jogos de 3 em 3 dias, então não tinha muito tempo para treinamento, era mais jogo atrás de jogo. Era jogar, descansar, bola parada e ir pro jogo. Mas deu sim para dar uma treinada, e sei que eu preciso mais, já até falei que eu estava falando com a preparação física ali. Isso aí eles são capacitados para isso, para me passar o tipo de treinamento que eu preciso. E em relação ao clássico, né, Grenal, um dos maiores clássicos aí do futebol mundial, assim como é Brasil e Argentina. E eu fui vitorioso agora nesse último final de semana, espero ser no próximo também, e vou fazer de tudo aí para estar dentro de campo, no Grenal também. Pois é, Matheus, e esse clássico sábado é no Beira-Rio, na casa do Inter. O que muda na postura do Grêmio, na estratégia para esse jogo importante? Atacar desde o início o Inter ou daqui a pouco se defender um pouco mais e sair em velocidade no contra-ataque? Olha, eu ainda nem tive muito contato com o professor Renato sobre a nossa equipe, não sei nem quem é que vai para o jogo. Cheguei hoje, meio-dia, mas pelo que eu conheço do nosso grupo, do nosso treinador, o estádio não quer dizer nada pra gente. Seja onde for, o Grêmio vai buscar a vitória, vai buscar o resultado, seja aqui na arena ou fora de casa. Matheus, em primeiro lugar, parabéns, né, pela vaga lá. E vocês conseguiram repetir uma dupla, né, na seleção brasileira, que já acontece aqui, nem sempre, porque o PP não é sempre titular no Grêmio, mas ele chega com outro status agora também. Então, um cara que já está mais tempo no time de cima, no time titular. Como é que foi essa experiência para ele também? Como é que foi o papo com ele lá? E a expectativa de repente, até, não sei se começar o Grenal, mas pelo menos jogarem juntos, né? Foi da melhor possível, porque eu e o PP, a gente é muito amigo, né? A gente tem uma parceria muito forte, então a gente já é muito próximo aqui, lá também foi a mesma coisa. E dava para ver essa felicidade dele. Eu falei para ele, eu passei por isso também, quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. E ele, mais do que isso, ele aproveitou as oportunidades, se destacou, fez gols, foi um dos artilheiros da equipe. E como eu falei ainda sobre os reforços, é sempre bom ter jogador de qualidade no grupo. Isso aí é um problema, uma dor de cabeça aí no bom sentido para o Renato, que ele tem jogador de qualidade para escalar. E aí a gente deixa esse problema para ele. A gente vai procurar fazer a nossa parte.
E aí os 11 iniciais é ele que escolhe. Matheus, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de ter sido capitão lá, né? Como é que foi isso? Que experiência tu traz, né, de ter sido capitão? E, de repente, o Maicon não podendo, o Jeromel não podendo, se candidata aqui também para ser capitão? Foi uma experiência boa. Eu até conversei num período que eu tava lá, o Jeromel me mandou mensagem, né? No jogo que eu fui capitão, ele falou, que isso, hein, capitão e tal. Aí eu falei, eu tô aprendendo aí com você e com o Maicon, então. Mas o Jardim lá deu essa liberdade pra mim, pro Bruno Guimarães, que a gente era um dos mais velhos, né, do grupo ali. E foi bom, é um algo a mais, né? É um espírito de liderança. Mas aqui eu creio que tem bastante jogadores aí que tem esse perfil de capitão. Eu não me preocupo com isso, não tenho vaidade nenhuma quanto a isso. E só procuro fazer um futebol. Lá, como era mais... A idade era reduzida, né? Sub-23 euro, o Bruno Guimarães era um dos mais velhos. Mas foi uma responsabilidade boa, uma liderança boa que é aprendizado. E a segunda, eu queria que tu falasse da camisa 7, né? Acho que foi tu que pediu para usar essa camisa que aqui no Grêmio é bem pesada, né? Como diz o Renato. Sim, eu lembro que quando foi dando essas negociações de jogadores chegando, jogadores saindo, abriu as camisetas, né? Que estavam disponíveis. E eu fiquei sabendo que ninguém queria usar a camiseta número 7, né? Pelo peso que ela tem. E eu fui pedir pro professor, eu estava lá com a seleção e eu pedi para ele. Porque eu não vou prometer gols para a torcida assim como nós estávamos acostumados com o Luan, com o Renato que já usou, mas a torcida pode ter certeza que quem vai estar usando essa camiseta é de alguém que ama o clube, que todo jogo vai dar o seu melhor ali dentro de campo para poder honrar bem ela. Ô Matheus, você falou aí que já conversou com a preparação para ver alguma coisa a mais de trabalho físico, né? Mas dá para o fim de semana jogar, já que você vinha na batida ali da seleção, ou esse trabalho pode te impedir de estar em campo no Grenal? E queria também que você pudesse planejar aí um futuro na seleção para 2020. É a Olimpíada, é a seleção principal. O que você está pensando com a amarelinha? Olha, se eles me perguntarem, meu desejo é de estar à disposição do Grenal, mas se eles também falarem que eu tenho que treinar, eu vou treinar. Como eu falei, aqui a gente tem profissionais capacitados que eles sabem o que a gente precisa, então, mas o meu desejo, claro, que é de estar à disposição para jogar sábado. E sobre a seleção, cara, uma pergunta difícil, porque Olimpíadas e Copa América são duas competições gigantescas, e é até difícil você falar qual que você prefere. Se Deus quiser, eu vou trabalhar para ser convocado para alguma das duas, porque a gente sabe, quem está lá, a gente sabe quanto é bom estar representando o seu país, estar representando a seleção brasileira. Então, se for para as Olimpíadas ou Copa América, seleção principal, eu vou estar extremamente feliz da mesma forma. Bom, Matheus, você ficou fora desses primeiros 30 dias da temporada do Grêmio e chama atenção porque muita coisa mudou e você estava distante disso. A gente viu entrevistas, por exemplo, como a do Kahneman durante esse início de temporada, falando sobre a troca tanto no departamento de fisiologia, nutricionista, assessoria de imprensa, preparador físico. Como é que para você ou para os jogadores do Grêmio que estavam acostumados com esse pessoal que estava aqui, só que distante, viram tudo isso acontecer, declarações como a do Kahneman naquela época, como é que era para vocês até um jogador novo que estava fechado com o Grêmio, Caio Henrique, vendo tudo isso acontecer de longe? Cara, como eu até falei, a gente chegou meio-dia aqui hoje, não tive tempo para conversar quase nada, muito menos sobre isso. A gente fica chateado porque a gente tem um carinho, né? A gente pega um carinho pelo pessoal do clube, assim como tem jogadores que um ano está aqui, outro ano está em outro clube, depois voltam. Aconteceu com esses funcionários. Eu gostava de todos eles, não sei o real motivo que aconteceu isso e também não tenho que me falar nada, nem me pronunciar sobre isso. Se aconteceu, como eu sempre falo, tem capacitados para dar conta aqui na equipe do Grêmio, no clube, na direção, seja no departamento jurídico, onde for. Acho que a gente, jogador, tem que se preocupar em fazer a nossa parte dentro de campo. Claro que, como eu falei, a gente pega esse carinho, mas é a nossa vida. O que vale é a amizade, fica, independente seja o Grêmio, lá fora também tem esse contato. Matheus, e falando especificamente sobre o Grenal, a intensidade de jogo e tudo mais, tu estava fazendo um jogo um pouco diferente, né, pela seleção, com uma gurizada muito mais nova. Tem muita diferença, o jogo é muito mais corrido, é um jogo menos pensado e mais corrido, ou não muda muito porque é nível seleção, já está todo mundo num nível diferente. O que tu espera de diferente nessa diferença assim de jogo realmente, de característica de jogo?
lá da seleção brasileira sub-23 para o Grenal agora do final de semana? Olha, particularmente eu não via tanta diferença, porque a nossa seleção lá, o Jardim, ele tinha uma ideia de jogo que era de ficar com a bola. E aqui no Grêmio também a gente tem essa ideia de querer ficar com a bola. Então acredito que eu não sofri muito com isso, como você falou, lá na seleção eram outros jogadores, aqui são outros, então cada um tem sua característica, mas creio que não, porque lá era sub-23, mas acho que 90% ali joga profissional dos meninos que estavam lá, então acho que não tinha tanta diferença assim não. Claro que não é igual lá, que a seleção não é igual ao Grêmio, cada treinador tem o seu modelo de jogo, mas não fugia muito, a ideia era ficar com a bola, se defender com a bola e atacar. Matheus, você é um volante, mas claro que ali também ao lado do Maicon tem características muito ofensivas. E principalmente para esse setor, do meio para frente, chegaram jogadores importantes aqui no Grêmio. Tanto o Thiago Neves quanto o Diego Souza. O que eles podem aí acrescentar de qualidade ao grupo? Por exemplo, o Diego em duas partidas já fez 2 gols. Exatamente, né? Eu repito o que eu falei no início. São jogadores de qualidade e isso é bom aí para qualquer clube. A gente tem o Campeonato Gaúcho, tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Então a gente precisa de um grupo forte, de um grupo competitivo para disputar essas competições. E jogadores assim são sempre bem-vindos. O próprio Renato fala pra gente, jogador de qualidade nunca é demais. E pelo que eu acompanhei ali, eu olhei na internet, muita parte da torcida criticando, né, o Diego Souza, o Thiago Neves por conta da idade. E eles estão mostrando dentro de campo. Como você falou, o Diego Souza tem 2 jogos e já tem 2 gols. Então prova que isso aí não quer dizer nada. Matheus, até fugindo um pouquinho do Grêmio, falando ainda do pré-olímpico, como é que foi a conversa na última rodada? Porque precisava ganhar da Argentina e ainda o resultado anterior já pressionava o Brasil a isso, né? Com a vitória do Uruguai. Como é que foi aquela conversa no vestiário? E também foi uma boa atuação que a seleção brasileira fez contra um adversário que tinha ganhado seus 2 primeiros jogos. Sim, a gente sabia da pressão, mas quando o professor Jardim deu essa confiança para mim e para o Bruno Guimarães de ser um dos líderes do grupo, a gente se fechou lá, a gente fechou o nosso grupo e a gente falou, só depende da gente. Porque se a gente não classifica ali, a gente ia ficar muito marcado, porque o Brasil é o atual campeão olímpico e na Olimpíada seguinte o Brasil não está, seria muito feio para a gente. Então a gente falou, a gente tem que fazer de tudo, a gente não pode ficar de fora. E graças a Deus a gente conseguiu. Foi difícil, foram 40 dias que foram desgastantes. A gente só teve muita porrada lá, porque quando se trata de seleção, o pessoal só pensa em vitória. E quando a gente empatou aqueles 2 jogos ali, a gente sofreu bastante. Mas como eu falei, a união prevaleceu lá da nossa equipe, um grupo muito bom. E no final teve o nosso objetivo conquistado. Feito, obrigado, Matheus. Pessoal, o jogo treino contra a Igrejinha é com o portão aberto, tá?